O governo da prefeita de Votorantim, Fabiola Alves da Silva, PSDB, obteve a aprovação da maioria dos internautas que durante 60 horas votaram na enquete de avaliação dos 6 primeiros meses em que a chefe do executivo administra o município. Para 60,87% dos internautas, o governo da prefeita Fabiola Alves foi classificado como excelente. 7,23% avaliaram como ótimo, 1% bom e 0,21% regular. Os que consideram o governo ruim foram 30,68%. A enquete, realizada pelo portal rmsnews.com.br, teve início às 12 horas de sábado, encerrou-se às 23h59 desta segunda-feira e recebeu 18.733 votos. Todo o processo de votação e apuração das enquetes realizadas pelo portal rmsnews.com.br é processado pela empresa MaxCast, com sede em São Paulo e Belo Horizonte, reconhecida no mercado de mídia digital sem qualquer tipo de interferência de terceiros. Outra informação, que o processo de enquete não tem valor científico, entretanto, serve para avaliar o potencial de cada tema colocado junto a grupos específicos. Chamo os nossos formadores de opinião independentes para análise deste cenário. Chamo agora inicial aquele que trabalhou nos números nas últimas horas, doutora Marina, Alberto Cassoni. Queremos entender, queremos compreender todos esses números, Alberto Cassoni. Bem, Oliveira, bom, antes de iniciar, só um rápido esclarecimento, considerando a vez que foi feito, que nós fizemos a análise dos 100 dias do prefeito Manga, né? Houveram muitas críticas, mas é necessário então fazer esse esclarecimento. Enquete é um tipo de pesquisa. Pesquisa é um instrumento de inteligência estratégica. Você, para ter uma estratégia montada, você tem que ter conhecimento. Então, você faz uma pesquisa que faz parte da área de inteligência. As pesquisas podem ser quantitativas e qualitativas. A enquete, ela entra na qualidade quantitativa. Então, a gente tem que enaltecer aí a abrangência dessa enquete, que envolveu quase que 18.600 pessoas. Então, é um número bastante expressivo. E considerando também a eleição, que foi a enquete real do que aconteceu, considerando que a prefeita Fabiola foi eleita com 28% dos votos, com 14.719, e o segundo colocado com 22% dos votos, onde houveram aí praticamente 7 competidores, né? A enquete mostra um bom resultado inicial do cenário atual, porque as pesquisas quantitativas, elas visam mostrar o cenário do momento agora. Então, com 60% de ótimo, 60% de excelente, 7% de ótimo, esse momento ele está favorável, esse cenário está favorável aí na avaliação do governo da prefeita Fabiola. Correto, Alberto. Então vamos lá, cenário favorável, vamos tentar. Marina, também fique à vontade para entrar nessa conversa que vocês são especialistas. Vamos lá. 60,80%, um esclarecimento importante que você colocou. Enquete é uma pesquisa, né? E é uma pesquisa qualitativa, é isso? Quantitativa, ok. Né? Quantidade. É muito bom você fazer como especialista essa colocação, porque na atualidade há aqueles que tentam desconstruir o potencial da enquete quando ela não lhes favorece, né? Mas vamos aqui dentro desse cenário, Alberto Cassoni, então, que a gente tem 60,80% dos internautas, ok?
consideram, portanto, o governo da Fabíola Alves como excelente. Se a gente somar os 60,87 mais os 7,23, incluindo mais 1% de bom e 0,21% regular, governo aprovado no primeiro semestre. Sim, o cenário atual dá um sentido de aprovação desse governo. E agora, como eu disse, e como você também colocou no início, o conjunto de pessoas que teve a abrangência dessa enquete foi favorável ao prefeito e que demonstra uma capacidade das pessoas que votaram na prefeita e que estão de se manifestarem. Então, essa é uma característica importante também. Agora, quando a gente começa a fazer uma discussão em profundidade, que é aquelas pesquisas quantitativas, as qualitativas, aí vem os significados. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm vários significados sobre o que está acontecendo. A pessoa que votou no ruim, ela tem uma série de significados que precisam ser compreendidos, mas é inegável, os resultados agora são cabais e é um resultado de momento. O que mudou em relação à eleição? Aquilo que foi colocado, que o eleitor, o desejo do eleitor nas urnas, com o agora 6 meses após Fabíola assumir a prefeitura? O que mudou é que a pesquisa virou assim, tipo assim, governo, não governo, né? É bom, favorável e desfavorável. E na eleição eram 8 candidatos. Então foi bastante fracionado. 14 mil votorantinenses votaram especificamente na chapa da prefeita, e agora essa enquete ela é feita como se fosse um segundo turno. Por exemplo, o segundo turno houve aqui em Sorocaba, como tem segundo turno, houve quase que sim, meio a meio, vamos por assim dizer, entre Rodrigo Manga e a ex-prefeita Jaqueline. Ou seja, houve uma divisão. Já em Votorantim, como só tem um turno, a eleição da prefeita foi fracionada. Então, existem aí uma série de partidos que podem ter alguma tendência mais favorável ao partido da prefeita Fabíola, que fez uma parceria, né, foi uma união com o PDT do Cassola. Então, isso levou a prefeitura. Essa é a diferença. Agora, ela tem que... Toda a força de gestão da prefeitura tem que lutar com a qualidade da sua gestão e não com a competição com vários competidores fracionados. Ô Alberto, dentro desse contexto da pesquisa, a prefeita tem aí gordura para gastar, né? Porque se ela tem na classificação com 60,87%, ela ainda pode cair alguns degraus e manter um bom governo. Ou seja, porque ela recebe nessa pesquisa, ela recebe 60,87% de aprovação nessa pesquisa como excelente, 7,23% avaliaram como ótimo, 1% bom e 0,21% regular. Ou seja, ela pode até cair com o passar dos meses em excelente, que ela ainda tem alguns patamares a serem percorridos até chegar numa desaprovação do governo. Nós estamos vivendo aí um período bastante atípico com essa pandemia, mas vamos lembrar assim, quando se fala de cenário, quer dizer, nós temos um cenário, e esse cenário ontem era um dia de ensolarado, hoje o dia já está totalmente nublado, e mesmo num dia ensolarado, quando você começa a perceber cristais aí cristais de água, de H2O, significa que vai chover imediatamente. O que os gestores têm que fazer? Lembrando aí da doutora Marina, a prefeitura tem que ter um compliance,
tem que ter uma meta, uma norma de conduta adequada até o final do governo e prever as chuvas e tempestades que virão, com certeza. Nas chuvas e tempestades é que nós vamos ver, na realidade, se o governo está sendo bem avaliado ou não. Essa é a grande questão. Hoje está favorável por causa da pandemia, provavelmente a aceleração. Ontem nós estávamos conversando que a aceleração e o modo de vacinação em Votorantim está bem adequado, as pessoas estão gostando. Então, está favorável, mas é necessário ter cuidado para que os momentos de tempestade que virão. Quem são esses 30,68% que reprovam o governo da prefeita Fabíola em Votorantim? Muito provavelmente aqueles 11 mil cidadãos aí que votaram no Fernando, provavelmente aqueles que votaram, precisaria no Fernando, no Silvano e no Luiz Carlos, provavelmente. Os que votaram no Marcão, do Papelão, no Rodrigo Schizoni e na Cilé, provavelmente votaram a favor aí da... Provavelmente. Agora, aí nós estamos fazendo aí uma análise qualitativas que precisariam ser bem verificadas, né? Aí Doutora Marina Elaine Pereira, formadora de opinião independente, a exemplo de Alberto Cassoni, analisando essa informação. O Alberto Cassoni, ele teve acesso ao extrato da pesquisa, doutora Marina, né? E realmente é isso, ele recebeu ontem por volta de 00:05, 5 minutos após terminar a pesquisa, ele recebeu todo o extrato dessa pesquisa para essa avaliação. Nós aqui, você tem está recebendo essa informação agora com o sentimento do público, né? Do internauta que está ouvindo agora. Qual é a avaliação que você faz diante desses dados colocados pelo Alberto Cassoni nessa enquete, que lembro mais uma vez para você que ligou, entrou em contato com a gente agora, se conectou conosco, para 67,87% dos internautas, o governo da prefeita Fabíola Alves em Votorantim foi classificado como excelente, 7,23% avaliaram como ótimo, 1% bom e 0,21% regular. Os que consideram o governo ruim foram 30,68%. Lembrando que essa enquete, promovida pelo portal rmsnews.com.br, teve início às 12 horas de sábado e encerrou às 23h59 de ontem e recebeu 18.733 votos. Doutora Marina Elaine Pereira. Mais ou menos o que o Alberto falou. Eu acho que foi interessante essa classificação, porque você tem um número expressivo que classificou como excelente e um número também que você não pode deixar de considerar que classificou como ruim. E o meio termo aí no caminho, né, o meio do caminho, que seria o bom, o ótimo, os números foram menos expressivos. Então, assim, como a gente não tem por como saber qual foi o motivo, né, das pessoas terem avaliado, é uma pesquisa mais quantitativa do que qualitativa, mas é importante, né, eu pelo menos, se fosse o gestor público, eu tentaria, né, mudar aí a avaliação do ruim. E com certeza, você alterando a avaliação do ruim, você vai melhorar a avaliação do excelente, porque são dois extremos, né? Você vê que a população não tem um meio termo, né? Ou é excelente ou é ruim, que foram os mais votados, pelo menos nos números que foram trazidos até agora. Então, esse cuidado do gestor público é constante, né, Oliveira? E como o Alberto bem colocou, vai ser no meio da tempestade, né, no meio da tormenta, que a gente vê, de fato, a gente avalia, né, os bons gestores, porque navegar em mar calmo qualquer um faz, né? Agora em mar com tempestade aí, fazendo alusão ao clima que está frio, são para poucos. E é nisso que a gente tem que nesses momentos, que se destacam e se sobressaem os principais gestores que já passaram pela nossa cidade, pelas cidades vizinhas.
Eu acho que você colocou teve uma observação interessante aí, se colocando numa posição de gestora, você que já esteve lá, né? Se eu fosse, eu não ia desprezar esses números, né? De forma alguma. Eu ia falar, mas por que que eu... Agora uma pergunta para vocês dois aí. Esse percentual de votos aí de não aprovação do governo da prefeita Fabíola, 30,68%, vocês consideram um número alto? Eu consideraria. Eu acho, assim, para mim, porque é antagônico, né? Se você tem 60% de excelente e 30% péssimo, né? Acho que foi ruim ou péssimo? Qual que foi a classificação? Ruim. Ruim, né? Ruim. Então, assim, eu acho um número, para mim, eu considero um número expressivo, porque pelo menos não teve um meio do caminho, né, Oliveira? Então a gente não tem como estar adivinhando qual o motivo desse antagonismo, né? Exato. E você, Alberto Cassoni? Se a gente considerar o ruim numa situação de uma eleição entre dois candidatos, um tem 30% de ruim, significando não vou votar de jeito nenhum, e o outro tem 10% de ruim, que eu não vou votar de jeito nenhum, a possibilidade dos insatisfeitos migrarem para o outro é maior. Então, numa eleição, se o ruim significa uma rejeição, pode ser perigoso numa votação paritária. Se o excelente forem os seguidores, aqueles que vão, mesmo estando tudo ruim, mesmo com mensalão, petrolão e tudo mais, eu vou votar, é favorável. Então, depende muito dos significados que são levantados por técnicas qualitativas. Okay. E para se levantar uma técnica, significados e técnicas qualitativas, vamos por assim dizer, existem pelo menos mais ou menos nove sistemas: brainstorm, cinética, grupo nominal, método Delphi, impactos cruzados, para você chegar a entender os significados. Okay. Então, por exemplo, um cara tem 40% de rejeição, ele vai ter que lutar por 60% dos votos, enquanto que quem tem 20% de rejeição luta por 80%. Então, as possibilidades dentro de um ruim de 30%, realmente elas podem ser alarmantes dependendo da situação. Correto. Alberto, só para fechar, que recado que essa pesquisa mostra para a administração de Votorantim? Fechando. Olha, num primeiro momento, considerando que são 8 candidatos, nessa pesquisa, nessa enquete, vamos por assim dizer, foram 18 mil pessoas e ela teve 14 mil votos, eu diria que assim, o cenário ele está favorável, óbvio, é um retrato do momento até ontem, o cenário está favorável em razão de um processo de comunicação que está sendo mais claro para a população desse governo comparado ao governo passado. Manter e, obviamente, ter umas condutas, aí vamos falar um pouco de compliance, ter umas condutas transparentes para quando houverem os problemas. Aí essa gestão consegue manter o bom índice que está agora, né? Correto. Consegue fazer uma colheita boa da semeadura que está sendo feita agora. Doutora Marina, qual o recado que a pesquisa, que a enquete revela para a administração municipal de Votorantim? Ficar atenta aos números, procurar descobrir, né, porquê desses 30% e sempre melhorar, né, Oliveira? Eu acho que o gestor público, acima da capacidade, né, e competência, ele sempre tem que estar com esse olhar atento, sempre tem que estar preocupado em ouvir a população. Muitas vezes o que a população quer não é o plano de governo que ele traçou, que ele acha que pode ser o melhor, né, para aquela região. Por isso que é importante você ter esses canais, né, de atendimento à população, dar voz a quem te elegeu, para que possa, de fato, atender a expectativa daquela localidade, daquela região. Eu defendo muito isso.
até pelo fato de ter sido ouvidora, e a gente vê o quanto que às vezes os desejos, né, da gestão com o que a população de fato precisa para determinada região são antagônicos. Então, eu defendo muito essa participação popular no comando, né, na direção de qualquer cidade dentro do Poder Executivo. Então deixa eu trazer aqui rapidamente também, porque senão a gente fica manco, né? Vou trazer a análise só. Nós falamos do ponto das fraquezas, né? Ou seja, do lado ruim. O que significa esse 60,87% de aprovação do governo da prefeita Fabíola em Votorantim? Doutora Marina, você. Com certeza, ela está tendo, né, essa visão, esse olhar para a população, e a gente sabe também que o primeiro ano para qualquer gestor público, o primeiro ano de mandato é muito difícil, porque você trabalha com um orçamento que não foi aprovado por você, né, pelo teu projeto, pelos teus escolhidos. Então, de certa forma, ela está conduzindo bem, e isso a gente vê até nos números, né? Oliveira, da Covid, você falou agora há pouco essa questão dos números, que hoje a principal preocupação, né, seja de fato a pandemia, isso mundialmente, e você vê pelos números, de certa forma, que está sendo bem conduzido, com um número de óbito assim, abaixo, né, da média estadual. Então, de fato, a prefeita vem desempenhando um bom trabalho, e isso refletiu também na pesquisa que foi feita pela RMS News. Alberto, defina aí esses 60,87% de internautas que aprovam, classificam como excelente o governo da Fabíola. Eu diria que nesse momento, como bem disse a doutora Marina, o planejamento que está sendo executado foi criado na gestão passada. Então, a prefeitura está pegando o trem na estação e o trem não parou, está andando. E deixar isso muito claro, as dificuldades que a prefeitura tem e como a prefeitura está tratando esses problemas que estão surgindo agora, isso é muito importante. A comunicação ela é fundamental para que isso ocorra. Por quê? Quando você comunica bem, e se você está comunicando bem, você está conseguindo interpretar aquilo que a doutora Marina disse dos anseios da população. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer isso, mas ali está precisando de uma solução diferente daquilo que está sendo oferecida, né? Então, ouvir e ter uma comunicação de dupla mão é fundamental para que a tempestade seja mais abrandada e prevista. Alberto Cassone, obrigado aí por poder nos fazer entender esse processo, trabalhando os extratos, né, doutora Marina, da pesquisa, para que a gente possa ter essa compreensão. Doutora Marina, todos vocês, nossos formadores de opinião, sempre enriquecendo. Lembrando que esta análise estará disponível no nosso portal rmsnews.com.br, nas nossas redes sociais, que você poderá curtir e compartilhar. Também com a versão em podcast. Um abraço e um bom dia para você, Alberto. Um abraço, Oliveira, bom dia, doutora Marina, bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui.